E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, né? Mas sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Cláudio de Matemática. Nessa série de vídeos que eu estou produzindo agora, eu estou corrigindo todas as questões da prova de matemática do concurso SEDUC AL 2021. Esse concurso foi produzido pela banca Sebrasp, galera. Ele já passou, mas serve de preparação para outros concursos que vamos fazer futuramente. Você vai fazer com certeza e vai se preparar começando por aqui pelo nosso canal. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, ativa o sininho para todo vídeo que eu colocar por aqui relacionado à banca Sebrasp ou qualquer outra banca, você tá ligado, pegar as dicas para ir se preparando, porque a sua hora com certeza vai chegar. E na primeira questão do vídeo de hoje, nós temos o seguinte: questão 81. Em 5 cadeiras de um auditório só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos para se evitar conversa. Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras. Será que isso aí é verdadeiro ou falso? Então, para resolver essa questão, nós vamos dividir ela em algumas partes, certo? Vamos analisar o seguinte: se são 5 cadeiras e os alunos não podem se sentar um ao lado do outro, né? 2 a 2, nós vamos dividir ela da seguinte forma. Pense o seguinte: quantos alunos podem se sentar nessas 5 cadeiras? Vamos pensar. Pode sentar nenhum aluno? Pode. Assim não vai ficar um ao lado do outro. Se não tem aluno, não teremos esse problema. Então, se não tem aluno, as 5 cadeiras serão preenchidas por professores. Logo, nós temos uma possibilidade só, se não haver alunos. Beleza? Se tiver um aluno só, imagine aí o seguinte: ele pode se sentar na primeira cadeira, o resto será professor. Pode se sentar na segunda, as outras serão professor. Não teremos problema, ele pode se sentar em qualquer uma das 5, né? E o restante das outras cadeiras serão preenchidas por professores. Logo teremos 5 possibilidades. Até aí tá bem tranquilo, né? Tudo bem? Até aí. O problema, na verdade, não é nem um problema. A gente vai ter que começar a pensar um pouquinho o que acontece a partir de agora. Se tivermos a partir de 2 alunos, né? Se tiver 2 alunos, faltou um S aqui, perdoe o português aí, mas vamos lá. O que acontece se tiver 2 alunos? Bom, se tiver 2 alunos, aí a gente vai ter que começar a pensar na posição desses alunos, né? Ele pode se sentar, um dos alunos pode se sentar na primeira cadeira. E aí, se o aluno se sentar na primeira cadeira, a segunda obrigatoriamente será preenchida por um professor. Logo, o segundo aluno terá as outras 3 cadeiras para se sentar, que não haverá problema, né? De acordo com o que diz a questão. Então, se o primeiro aluno se sentar na primeira cadeira, nós teremos 3 possibilidades para o segundo aluno se sentar. Porém, o primeiro aluno pode não querer sentar na primeira cadeira, né? Ele pode querer sentar-se na segunda cadeira. E se ele se sentar na segunda cadeira, e aí a primeira e a terceira obrigatoriamente tem que ser preenchida por professor, para não ficar aluno do lado de aluno, né? Logo, o segundo aluno terá essas outras 2 possibilidades aqui para se sentar, né? Então teremos 2 possibilidades caso o primeiro aluno se sente na segunda cadeira. Temos ainda a possibilidade do aluno não querer sentar na primeira nem na segunda cadeira. Será que ele pode se sentar na terceira cadeira? Sim, ele pode se sentar na terceira cadeira, tendo o professor na primeira e na segunda, né? Só que aí obrigatoriamente o outro aluno não teria a escolha. Ele teria que se sentar na quinta cadeira, quinta e última cadeira, tendo assim apenas uma possibilidade. O meu S aqui está me trollando, né? Aqui faltou, aqui sobrou, mas perdoa aí o português. Na hora de digitar muita coisa, acaba passando esses detalhes. Mas enfim, matematicamente vamos tentar entender essa questão. Até aqui tudo ok, né? Então quer dizer, se nós tivermos 2 alunos, um aluno pode sentar na primeira cadeira, deixando 3 possibilidades para o segundo aluno.
ele pode se sentar na segunda cadeira, deixando duas possibilidades para o segundo aluno, ou ele pode se sentar na terceira cadeira, deixando apenas uma possibilidade para o segundo aluno. Somando assim, se nós tivermos 2 alunos, então nós temos um total de 6 possibilidades para eles se sentarem nas 5 cadeiras, certo? Porém, nós podemos ter também 3 alunos, né? E aqui é aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que está faltando S aqui, eu lembrei agora, né? O pessoal copia e cola, chegou aqui faltando um S, perdoa aí o português, vamos lá. Se nós tivermos 3 alunos, pessoal, vou pegar isso que eu escrevi aqui para mostrar para vocês. O único jeito de alocar 3 alunos nessas 5 cadeiras é com um aluno na primeira, um na terceira e outro na quinta cadeira. Não tendo outro jeito de fazer isso, porque um professor tem que ficar entre eles exatamente na posição 2 e 4, certo? Não tem como eu fazer outro jeito aqui deles se sentarem, né? Então, se tiver 3 alunos, só temos uma possibilidade. E aí, observem agora, para a gente finalizar essa questão, observe o seguinte: nós não podemos ter nem 4 nem 5 alunos, né? Visto o problema que eu acabei de mostrar aqui para vocês com os 3 alunos. Se nós temos 3 alunos, um é na primeira, outro na terceira, outro na quinta cadeira. Se nós tivermos mais um aluno, ele ia ter que ficar ou na segunda ou na quarta. Então quer dizer, não daria, porque ele ia ficar seguido, né? Um aluno ao lado de outro aluno. Então não pode ter nem 4 nem 5 alunos. Portanto, a gente vai somar aqui o total de possibilidades que encontramos para alocar alunos nessas 5 cadeiras. Quando somamos todas as possibilidades aqui, então nós encontramos um total de 13 possibilidades. Na questão ele falava que nós tínhamos apenas 9. Eita, deu uma diferença grande, né? 9 para 13, com certeza. Então essa questão ela é falsa, tá errado isso. Não são apenas 9 possibilidades, tem muito mais maneiras de alocar alunos nessas 5 cadeiras. Então, questão 81 é falsa. Vamos para a questão 82. Na questão 82 diz o seguinte: no primeiro andar de uma escola, todas as 10 salas de aulas possuem as portas do mesmo lado e em sequência. 3 alunos distraídos, mexendo em seus celulares, estão indo em direção às suas respectivas salas de aula. Porém, como estão distraídos, eles podem entrar em qualquer uma das salas, de forma independente. Nessa situação hipotética, a probabilidade de os 3 alunos entrarem exatamente na mesma sala é de 1%. Será que isso é verdadeiro ou falso? Então vamos pensar o seguinte: se os 3 alunos estão andando no corredor, distraídos, eles podem entrar em qualquer sala, né? Isso é verdade, né? Só que para o nosso problema aqui, o primeiro aluno ele não importa, porque ele apenas vai dizer onde é que a gente vai ter que fazer o cálculo. É daquela sala, da sala X, da sala sei lá qual. Então ele vai entrar numa sala e a sala que ele entrar não importa. O único jeito desse primeiro aluno importar é se falasse assim: qual é a chance dos 3 alunos entrarem na sala 4, vamos supor assim. Aí ele estaria definindo uma sala, né? Como ele não definiu a sala, apenas os 3 entram no mesmo lugar, quem vai definir a sala vai ser o primeiro aluno. Então vamos lá, o primeiro aluno está lá distraído, ele entra em qualquer sala. Pronto, a partir do momento que ele entrou, a gente vai calcular a chance dos outros 2 também entrarem nessa mesma sala. Beleza? E aí, ele entrou na sala, sei lá qual, qualquer sala. Quando ele entrou na sala, a chance do segundo aluno entrar na mesma sala é 1 entre 10. Porque tem 10 salas e o primeiro aluno entrou em apenas uma, né? Obviamente. Então, 1 entre 10. A chance do segundo aluno entrar na mesma sala que o primeiro entrou. E aí vem o terceiro aluno andando no corredor também distraído. A chance dele entrar nessa sala é 1 sobre 10. Também, né? A chance dele entrar na mesma sala que os outros 2 já entraram é de 1 sobre 10. Então a chance total desses 2 alunos terem entrado na mesma sala que o primeiro aluno entrou
vai ser a multiplicação disso aí. Então eu vou multiplicar. A gente sabe que multiplicação de fração multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então isso vai dar 1 sobre 100. 10 vezes 10 é 100. E 1 sobre 100 é exatamente 1%, como disse lá na questão. Portanto, essa questão ela é verdadeira. Beleza, galera? Verdadeira. Essa questão, eu sinto que ela tem uma pontinha de pegadinha, né? Nesse sentido. Porque muita gente, às vezes, calcula a probabilidade dos 3 alunos. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Mas o que a gente tem que observar nessa questão, e em outras se aparecer aí na sua vida, né? É o seguinte, ele definiu qual foi a sala que deveriam entrar? Não definiu. Então quem vai definir vai ser o primeiro aluno. Ele não entra na conta, ele só está definindo a sala. Se tivessem definido, por exemplo, os 3 alunos, a chance dos 3 entrar na sala 8, né? E aí sim estaria uma sala definida, a gente ia ter que calcular os 3. Beleza? É um detalhezinho aí que pode pregar uma peça na galera. Então é bom você se liga aqui no canal para se ligar nas dicas, para a gente não cair nesse tipo de armadilha. Beleza? Vamos para a questão 83. Na questão 83 nós temos o seguinte: o professor de biologia leva uma turma de alunos para uma viagem de pesquisa. A manhã do dia de saída para a viagem encontra-se nublada no destino da viagem. E sabe-se que manhãs nubladas acontecem em 40% dos dias ali. Além disso, nesse local 50% dos dias em que chove começam nublados. Contudo, no mês em que acontece a viagem, costuma chover pouco. Exatamente 20% dos dias são chuvosos. Nessa situação hipotética, a chance de chover durante a viagem é de 12,5%. Bom, a resolução dessa questão é muito simples, porque na verdade ela se trata mais de uma pegadinha, um jogo de palavras para a gente se confundir com tanta informação que ele deu aí, do que propriamente dito com a resolução da questão. Basta a gente prestar atenção em 2 detalhes aí que a questão sai em 1 segundinho, certo? Basta a gente pensar o seguinte, ó, que na data dessa viagem está chovendo pouco, né? Chove exatamente 20% dos dias. Então 20% dos dias são chuvosos, né? E aí ele disse aqui, ó, que desses 20% dos dias que são chuvosos, 50% deles começam com a manhã nublada. Então 50% dos dias que está chovendo começam com a manhã nublada, ou seja, a metade, né? 50% não é a metade? Se 20% dos dias são chuvosos, então 10% começaram com as manhãs nubladas. Portanto, não é 12,5%, é 10%. Então essa questão ela é falsa. Ela é muito simples, porém o texto dela falou tanta coisa para confundir a gente que acaba, de primeiro olhar assim, a gente achando que a questão é difícil, sendo que é uma questão extremamente fácil, né? Então você se liga, tem que manter a calma. Concurso, pessoal, não é quem sabe mais, é quem tem mais calma, mais frieza para analisar direitinho as questões, certo? Então segue aqui o canal, se liga nas dicas pra gente não tá caindo nesse tipo de pegadinha, né? Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo, se você ainda não deixou o like, galera, mete o dedo aí no like, me ajuda aí por favor. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e a gente vai resolvendo esse tipo de questões aqui ao longo dos vídeos. Então vamos para a questão 84, você que agora já está me seguindo. Chegando aqui na questão 84, né, eu já dei uma adiantada aqui, sem querer eu deixei essa parte aqui aparecendo, parte da solução. É o seguinte, ó, um professor de matemática precisa distribuir 20 exercícios para 4 alunos, de forma que cada aluno receba no mínimo 3 exercícios. Nessa situação hipotética, há 165 maneiras distintas do professor distribuir os exercícios. Bom, essa foi uma das questões que eu mais precisei pensar e fazer uns cálculos aqui para poder resolver, né? Essa questão ela está bem quente ao meu modo de ver. Porém, a gente vai tentar passar aqui as dicas de resolução dessa questão, que é justamente o que eu já tinha passado um pouquinho antes, né? Só que essa talvez tenha se alongado um pouco mais. É fazer isso por partes, né? Perceba que tem 20 exercícios a serem distribuídos entre 4 alunos, certo?
de forma que cada um vai receber 3 exercícios no mínimo. Então, se 4 alunos vão receber 3 exercícios no mínimo, já são 12 exercícios obrigatórios aqui. Sobram 8 para ser distribuídos de forma aleatória aí entre os alunos. Então eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Vou colocar os 4 alunos, alunos A, B, C e D, certo? Vou colocar 3 exercícios para cada um, que são os obrigatórios, né? E aí, como eu comentei com vocês, sobram 8 que vão ser distribuídos entre eles. De que forma? Eu gosto de fazer sempre por partes, tá? Eu gosto de fazer o seguinte: o primeiro aluno ele pode pegar os 8 exercícios só para ele. E aí, se o primeiro aluno pegar 8 exercícios, não vai sobrar nada para os outros 3, tendo apenas uma possibilidade para essa situação, né? Porém, o primeiro aluno ele pode pegar 7 exercícios, e aí se ele pegar 7 exercícios, vai ficar faltando um exercício para completar. Esse um exercício ele pode ser pego pelo segundo aluno, pelo terceiro ou pelo quarto aluno, né? Então, tendo assim uma probabilidade de 3, 2 a 2, né? Que dá 3 possibilidades, na verdade. Então, teremos 3 possibilidades caso o primeiro aluno pegue 7 exercícios. Se o primeiro aluno ele pegar 6 exercícios, né? Aí a gente vai ter 2 exercícios sobrando. E aí, se 2 exercícios sobrando, pode acontecer de um aluno pegar 2, ou seja, ou o segundo pega 2, ou o terceiro pega 2, ou o quarto pega 2, né? Ou também pode acontecer do segundo pegar 1, o terceiro pegar 1, o segundo pegar 1, o quarto pegar 1, então já aumenta as possibilidades, né? Então a gente vai ter, ó, 3 possibilidades caso o primeiro pegue 2, ou na verdade o segundo pegue 2, o terceiro pegue 2 ou o quarto pegue 2, são 3 possibilidades, e mais 3 possibilidades caso seja 1 e 1, né? O segundo pega 1, o terceiro pega 1, ou o segundo pega 1, o quarto pega 1, e assim sucessivamente. Se a gente juntar aí, dá 3 possibilidades também, num total de 6 possibilidades. Porém, o primeiro aluno ele pode pegar 5 exercícios. Se ele pegar 5 exercícios, ficam 3 exercícios sobrando. E aí a gente tem a possibilidade do segundo pegar os 3 que sobrou, ou o outro pegar 3, ou o outro pegar 3, né? Pode acontecer do segundo pegar apenas 2, e aí fica 1 com as possibilidades. Ou cada um pega 1, né? Cada um pega 1, também é outra possibilidade. E aí a gente observa o seguinte: se tiver um dos outros alunos pegando 3, nós teremos 3 possibilidades. Caso algum dos alunos pegue 2, nós teremos 6 possibilidades, né? Porque aí mudaria a situação de quem foi que pegou os 2, né? Que não acontece quando foi 1 e 1. Por quê? Porque se pegou 1, tanto faz. Agora, se pegou 2, aí muda a situação. Então, teremos 6 possibilidades. E se cada um pegar um exercício, nós teremos apenas uma possibilidade. Então, tá aqui: 3 mais 6 mais 1. Certo? Se o primeiro aluno pegar 4 exercícios, vão ficar 4 exercícios sobrando. E aí a gente pode fazer essa distribuição: 4 para um só, ou 3 para um e 1 para outro, ou 2 e 2, né? Ou 2, 1 e 1. São as possibilidades. Se eu tiver 4, 0 e 0, a gente tem 3 possibilidades, como a gente já viu anteriormente. Se a gente tiver 3 e 1, vou dar a seguinte dica: sempre que tiver aqui, 0 e 0, nós só temos as 3 possibilidades mesmo. Quando os números aqui são diferentes, nós temos 6 possibilidades. Por quê? Porque muda a situação de quem foi que ficou com 3, né? Quando os números são iguais, não muda essa situação. Vamos supor, se fosse 3 e 1, o B com 3 e o C com 1 é uma coisa. O C com 1 e o B com
o C com 3 e o B com 1 já é outra coisa diferente. Porém, se forem iguais, o B com 2 e o C com 2, tanto faz. Eu inverter essa ordem não muda. Entendeu? Porque quando tem assim são 6 e quando tem assim são apenas 3, certo? Então, por conta disso, beleza? Então, ó, 3 possibilidades, 6, 3 e aqui 3. Por quê? Porque tem a igualdade aqui, né? 1 e 1. Então, nós temos 3, 6, 3 e 3. Né? Caso o primeiro aluno pegue 3, o que é que vai acontecer? Caso o primeiro aluno pegue 3, vão sobrar 5 exercícios. 5 exercícios eu posso fazer fazendo no rascunho aí do lado aquela mesma ideia, certo? Sempre que os números forem todos diferentes é 6, sempre que os números forem todos iguais, os 3 iguais, é 1, e se for 2 iguais e um diferente é 3, né? Então nós encontramos isso aí. Com 3 exercícios no primeiro aluno, nós temos 3, 6, 6, 3 e 3. Com o primeiro aluno pegando 2 exercícios, nós vamos ter 3, 6, 6, 3, 3, 6, 1 possibilidades. Com o primeiro aluno pegando um exercício, nós teremos 3, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3. E com o primeiro aluno pegando 0 exercícios, nós temos 3, 6, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 3. Né? Assim, parece uma loucura, mas pegando aquele padrão, a gente consegue chegar nisso com certa facilidade. O difícil é apenas o começo, a gente entender o padrão. Quando entende o padrão da igualdade dos números, a gente chega a esse resultado com certa facilidade. E aí essas são as maneiras de distribuir os exercícios pelos alunos, que dá um total de 162 possibilidades. Aqui na questão ele falou que eram 165 possibilidades. Portanto, essa questão ela é falsa. Como não tinha espaço aqui, eu coloquei bem grande aí, porque essa questão ela é falsa. Beleza, pessoal? Vamos para a questão 85 agora. Na questão 85 nós temos o seguinte: um professor de educação física tem à sua disposição 12 alunos para formar a equipe de voleibol da escola. Desses alunos, 2 são os líberos do time e os demais podem atuar em qualquer posição. Sabendo-se que, em uma equipe de voleibol, 6 jogadores estão em quadra, sendo um deles necessariamente o líbero, enquanto os demais ficam no banco de reservas. É correto afirmar que, na situação hipotética apresentada, é possível montar 252 combinações diferentes de time para estar em quadra. Bom, vamos analisar o seguinte, né? Quantos alunos tem em quadra? 6, né? Então vou colocar aqui, ó, uma posição que é a do líbero, porque sempre que tem que ter um líbero em quadra, ó, sendo um deles necessariamente o líbero, então tem que ter um líbero aqui, e mais 5. Então é 1 e mais 5, né? Vamos lá. Nessa primeira posição aqui que eu coloquei até separado, coloquei ela primeiro, né, para a gente dar destaque a ela, nós podemos colocar quantas pessoas? 12? De jeito nenhum. Nós podemos colocar os 2 líberos, né? Então temos 2 possibilidades para essa primeira vaga aqui. Para as outras 5, nós temos quanto? Então, para essas outras 5 vagas aqui, nós temos 10 alunos. São 5 vagas, 10 alunos. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 10 alunos para essas 5 vagas. Então, como é que a gente resolve agora isso? Então, vai ser 10, uma combinação de 10 alunos, 5 a 5, nas 5 vagas, né? Combinação de 10, 5 a 5, nós temos 10 fatorial sobre 5 fatorial multiplicado por 10 menos 5 fatorial. Então a gente faz o seguinte, ó, 10 fatorial, esse 10 menos 5 fatorial dá 5 fatorial novamente, né? E aí a gente vai desmembrar esse 10 fatorial até chegar no 5. Porque quando chegar no 5 ele vira fatorial também, né? Então, basicamente isso daí, ó.
Por que eu fatorei aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial? Cadê o resto? Porque 5, 4, 3, 2, 1 não é o mesmo que 5 fatorial? Então eu deixo aqui para cancelar esse com esse. Então cancela esse com esse, né? Tira o mouse daqui da frente, cancela. Vai ficar apenas 10, 9, 8, 7, 6. E aí embaixo sobra o outro 5 fatorial, que aí esse sim eu desmembrei para a gente poder simplificar essa parada aqui e não fazer uma conta tão grande, né? Quando você fizer tudo isso aí, você vai obter 252 combinações. Então, professor, verdadeiro. Aí, garoto, verdadeiro, achamos aqui. Opa, calma aí. Pisa no freio. Essa questão foi uma pegadinha justamente para a gente pensar isso. Achamos 252 aqui, 252 aqui, verdadeiro, errei a questão. Por que, professor, eu errei a questão? Lembra dos dois líberos? Então são 252 combinações com um dos líberos e mais 252 combinações com o outro líbero. Então é um total de 504 combinações, né? Porque são 2 vezes 252, 504. E essa pegadinha aí é falsa, né? É falsa e muita gente caiu nessa pegadinha aí. Por quê? Porque a gente faz a conta, achou o resultado e já quer marcar. Tem que prestar atenção, ver se realmente está no final da questão. Cuidado com a casca de banana. Vamos para a próxima questão? E aqui, para a sequência das questões, ele deu essa dica aqui, né? Ó, a respeito de sequências numéricas, julgue os itens que se seguem, considerando para cálculos que 1,01 elevado a 10 é igual a 1,1. Beleza? Então ele fez essa aproximação, deu aí de presente para a gente, porque a gente deve utilizar isso aí em alguma questão aí para baixo, né? Próximas questões. Vamos ver se já é essa daí, né? Questão 86. Considere que a sequência 4, 5, 7, 10, 14, 19 possa ser definida recursivamente como AN igual a n-1 mais n, em que o termo A0 é igual a 4 e n é maior ou igual que 1. Nesse caso, o 99º termo dessa sequência é a 99 igual a 4.954. Bom, como é que a gente faz isso daí, pessoal? Sequência, né? A gente vai ter que calcular essa parada aí da seguinte forma. Geralmente a gente faz assim, ó. Coloca os termos, o A0 é igual a 4, né? Quem é o A1? O A1, como ele falou, a gente vai seguir essa regra que ele deu aqui, ó. AN igual a n-1 mais n. Então, o AN é igual, se o n é 1, n-1 é 0 e n é 1. Então, o A1 é igual a 0 mais 1. Quem é o A2? É o A1, é o termo anterior, perceba, ó, é sempre o termo anterior, mais o valor do n que tiver aqui no índice do primeiro A. Então, o A2 é o A1 mais 2. O A3 é A2 mais 3. O A4 é A3 mais 4. O A5 e assim sucessivamente, né? Até o A99 que ele pediu pra gente. Então, sucessivamente, até chegar no A99, que é igual o termo anterior, que é A98, mais o N, que é 99. Beleza, isso aí deu para entender, né, professor? Ele já tinha dito aqui em cima. Mas o que é que eu faço com isso? Se eu quero saber quanto é que vale o A99, eu vou fazer um por um até chegar aí? Não, galera. Vamos ter ideias. Bom, a primeira ideia, sempre que a gente tem assim, ó, uma conta de mais, beleza? Conta de mais ou de menos, a ideia é sempre a gente somar tudo, tá? Se a gente tivesse uma multiplicação, aí a ideia seria multiplicar tudo, certo? Sempre seguindo esse padrão, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos somar isso aqui tudo, soma os dois lados aqui, soma isso e soma isso. O que é que vai acontecer quando eu somar tudo, pessoal? Do lado de cá, antes da igualdade, eu vou ter A0 mais A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o A99. Concordam?
Comigo? Do outro lado aqui da igualdade, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ó, 4 mais A0, mais A1, mais A2, mais A3, mais A4, até o A98, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o 99. Concordam comigo? O que é que a gente consegue com isso? Percebam que eu tenho uma soma igual, tanto antes da igualdade, quanto depois da igualdade. Tem uma soma muito parecida, não é igual, mas é muito parecida, que são os termos A's. Ó, A0, mais A1, mais A2, mais A3, até o A99. E aqui, ó, esquece esses números por enquanto, tá? Esquece os números. Vamos só pro A. Depois da igualdade, eu vou ter a soma, ó, A0, mais A1, mais A2, mais A3, até o A98. Então o que acontece quando eu tenho um termo igual nos dois lados da igualdade? Lembrem aí, eu poderia passar esses termos para o outro lado, mudando o sinal e cancelar, não é isso? Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Cancela um com o outro. Já que eu teria a soma dos dois lados iguais, eu cancelo o A0 com o A0, o A1 com o A1, dessa maneira, ó. Cancelo o A0 com o A0, o A1 com o A1, o A2 com o A2. Perceba que aqui não está na minha escrita, mas ele estaria lá na soma, nessas reticências aqui, né? Então, cancelo o A2 com o A2, o A3 com o A3, o A4 com o A4, até o A98 com o A98 aqui. E aí sobra o que? Não tem A99 do lado de cá para eu cancelar. Então sobra apenas o A99 do lado esquerdo. E o que é que sobra do lado direito? Todos os números aqui, ó. Sobra esse 4 mais essa soma. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 99. Né? É o que sobra. Quanto é que dá? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 99. Vamos aqui no cantinho, ó. O primeiro mais o último multiplicado pela quantidade de termos dividido para 2. O primeiro é 1, o último é 99. A quantidade de termos que tem aí são 99 termos. Tudo isso dividido para 2. Né? Então nós temos 1 mais 99 dá 100. Quando eu divido para 2 dá 50. 50 vezes 99, né? Que dá quanto? Vai dar 4.950. Eu já tinha feito essa conta antes aí, então dá 4.950. Então quer dizer que essa soma aqui, ó, dá 4.950. Então bota aqui. Então quer dizer que o A99 é 4 mais 4.950, que é 4.954. Olha aqui, ó, igualzinho o que ele tinha dito aqui. Portanto, essa questão ela é verdadeira, galera, verdadeira. Beleza? Gostei dessa questão. Você sabia fazer conta com essas sequências aí? Se não sabia, se liga aí que é padrão, pessoal. Sempre é nesse mesmo esquema aí. Sempre é nesse mesmo estilo, tá? Você resolve tudo nesse estilo. Beleza? Segue a gente para mais dicas. A ideia é essa. Vamos embora para a próxima questão. Questão 87. E na questão 87 nós temos: suponha que no período chuvoso o volume de água em um reservatório aumente 1% do seu volume presente por dia. Se tiver chovido durante 20 dias seguidos, então apenas o volume de água de chuva acumulado no reservatório é superior a 21 vezes o volume inicial de água. Será que isso é verdadeiro ou falso? Bom, eu já vou dar a dica. Claro que eu já resolvi essa questão para poder trazer para vocês. Já vou dar a dica que a gente vai utilizar aquela informação que ele deu na questão anterior, antes da questão anterior, né? Quando ele falava que para a gente considerar que 1,01 elevado a 10 é igual a 1,1. Nós vamos utilizar isso aí, beleza? Pessoal, percebam que isso daqui é uma ideia a mesma ideia de juros compostos, né? Só que utilizando agora a água da chuva, né? Mas a ideia é a mesma. Por quê? Porque quando chove, ele não vai esvaziar para chover de novo, para encher e esvazia e chove, naquela ideia de juros simples, né? É sempre acumulando um em cima do outro, um em cima do outro, né? Se está um em cima do outro e é sempre 1% a mais por dia,
né? Pegou o valor anterior e aumentou 1%. Pegou o valor anterior e aumentou 1%. O valor anterior aumenta 1%. Essa é a ideia de juros compostos. Então nós vamos utilizar aqui a fórmula de juros compostos com essa parada aí do volume de água. Beleza? Então, ó, o volume final da água é igual ao volume inicial multiplicado por 1 mais a taxa, que aumentou, é 1%, então é 0,01 elevado a 20. Por que 20? Porque foram 20 dias seguintes, é o tempo, tá? Mesma coisa dos juros compostos, tá? Taxa elevado ao tempo, beleza? Então vamos fazer essa conta aí. Quando, obviamente, eu vou ter que somar primeiro o que está dentro dos parênteses, né? 1 mais 0,01 é igual a 1,01. E aí a gente já observa a semelhança com o que ele tinha dito aqui, né? Ó. Só que aqui está elevado a 10 e aqui está elevado a 20. Então eu vou ter que fazer alguma jogada aí para poder utilizar aquela informação que ele nos deu. Então eu vou fazer o que? Vou desmembrar esse expoente aí jogando 10 para dentro do parênteses e deixando 2 fora. Porque a gente sabe que potência de potência multiplica as potências. 10 vezes 2, 20. Né? Então eu apenas desmembrei aí para a gente poder utilizar o que ele tinha dado como informação ali, como dica. Né? Então ficou volume final igual ao volume inicial, multiplicado por 1,01 elevado a 10, tudo isso ao quadrado. E aí, utilizando a informação lá, 1,01 elevado a 10 é igual a 1,1. Só que aí fica 1,1 ao quadrado. Quando a gente faz essa conta, nós obtemos 1,21. 1,21 quer dizer que aumentou 21 vezes o que tinha antes, né? Como ele falou apenas do volume inicial, ele não falou do total, né? Em relação ao volume inicial, a gente vai aumentando e nós temos que aumentou 21 vezes. Só que aqui ele falou, ó, que então o volume de água da chuva acumulado no reservatório é superior a 21 vezes o volume inicial. Como ele colocou aqui esse nome superior acabou deixando a questão falsa. Se ele falasse que fosse igual a 21 vezes, seria verdadeiro. Como é superior, então não é superior, é igual. Se é igual, não é superior, isso aí é lógica, né, pessoal? Então, questão 87, ela é falsa, beleza? Questão 87, falsa. Vamos para a questão de número 88. E essa questão de número 88, pessoal, fez muita gente quebrar a cabeça, xingar a banca, dizer que estava errado, pedir recurso. Mas essa questão, vamos ver essa questão, vamos ver e depois eu comento no final. Porque ela é ela é tão simples que a galera ficou louca. Considere a sequência de Fibonacci definida recursivamente como f de n1 é igual a fn mais fn-1. Essa é a regra da sequência de Fibonacci tão conhecida, né? Sempre que o n é maior ou igual a 2 para ele poder existir, né? Em que o f1 e o f2 são iguais a 1. Supondo que limite de f de n mais 1 sobre f de n, quando o n tende ao infinito, exista, então o valor do limite é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Pessoal, por que essa questão deixou a galera maluca? Porque a gente sabe que o limite da sequência de Fibonacci, ela dá o número de ouro. E o número de ouro é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você soubesse disso, você já iria marcar a questão falsa. Sem fazer nem conta, sem quebrar a cabeça nem nada. É 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que teve de errado aí nessa questão foi esse menos. Não é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 não é o número de ouro. Não é o limite não é o resultado desse limite. Mas, professor, eu sou obrigado a saber o número de ouro? Não. Lá no edital não cobrava número de ouro. E por isso que muita gente talvez tenha entrado com recurso, porque no edital não cobrava número de ouro. Porém no edital cobrava limite.
né? E aí a gente sabe que se o limite existe, ele vai para um ponto específico. Ele não fica variando de um ponto para o outro. Os limites laterais devem ser iguais, né? Assim que a gente estuda lá em cálculo, os limites laterais eles tendem para um único ponto. E aqui, ó, mais ou menos raiz de 5 sobre 2 são dois pontos diferentes. Mais raiz de 5 sobre 2 e menos raiz de 5 sobre 2, e notoriamente longe um ponto do outro desses aí, né? Não são muito próximos. Então quer dizer, os limites laterais estão indo para os lados, para pontos diferentes. Então esse limite nem existir, existe para dar esse valor aí. Se o limite existe, não tem condições de dar um valor desse aí. Então essa questão não tinha nem conta para fazer, é só olhar. Ou você pensa no número de ouro, ou você pensa na existência do limite. Só olhar já dava para responder falso nessa questão aí, sem perder tempo, hein? Sem perder tempo. Aí eu estou perdendo tempo aqui explicando para vocês. Por quê? Para você se ligar, para você não cair em pegadinha como essa. Mas na hora de uma prova, na hora do concurso, de uma prova aí, você não vai perder tempo. Você já sabe que é falso, marcou falso, vamos para a próxima. Questão de número 89. Sendo 0 diferente de P1, P2 até Pn, ou seja, todos esses Pns aí são diferentes de 0. Isso é uma progressão geométrica de razão R também diferente de 0. Então a sequência Q0 igual a log de P0, Q1 igual a log de P1, Q2 igual a log de P2 até Qn igual a log de Pn. Isso é uma progressão aritmética com o primeiro termo igual a log de P0 e de razão log de R. Oxi, de onde saiu isso, mano? Será que isso é verdadeiro ou isso é falso? Pessoal, a maior dificuldade é você ficar com medo da questão antes de fazer. Certo? Progressão geométrica, progressão aritmética são coisas simples. Você não precisa olhar para o monstro. Vamos passo a passo que a gente chega lá e a gente mata esse monstro. Então vamos tentar identificar o que é que ele está falando aí. Ele falou que esse P0, P1, P2 até Pn é uma progressão geométrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos o P0, né? O termo inicial sempre. E aí o P1 é igual a P0 multiplicado por R, que é a razão, né? Progressão geométrica, então é uma multiplicação. O P2, quem é P2? É o P1 multiplicado pelo R. Quem é o P3? É o P2 multiplicado pelo R. Até quem? Até o Pn, que é o Pn menos 1 multiplicado por R. Né? Que eu acabei não colocando aqui, eu já coloquei, já passei aqui para outra, né? Que segue na mesma ideia. Isso daqui é a progressão geométrica. Segue, né? Até o Pn, que eu não coloquei aqui, novamente falando. E aqui nessa outra parte nós vamos colocar a outra sequência, né? Nós temos aqui a outra sequência. Q0 igual a log de P0. Nós temos que Q1 é igual a log de P1. O Q2 é igual a log de P2. E também assim sucessivamente igual à sequência anterior, né? Essa daqui vai seguir até o Qn igual a log de Pn, né? Só que aí a gente vai voltar para a ideia, né? Está dizendo que isso daqui é uma progressão aritmética. Será que é verdade? Vamos ver. A gente sabe o seguinte, ó. P0 não tem nada que a gente possa fazer. Então vai ficar isso aqui mesmo. Q0 é igual a log de P0. Parou aí. Beleza. Só que quando a gente coloca aqui, ó, Q1 é igual a log de P1, a gente tem que P1 é igual a P0 multiplicado por R. Se a gente substituir isso, colocar aqui dentro do logaritmo, ó, no lugar de P1 a gente vai colocar o seu valor, vai ficar dessa forma, ó, log de P0 multiplicado por R, né? P1 é P0 multiplicado por R. Só que aí a gente tem agora, ó, um log do produto, e a gente sabe que log do produto é igual à soma dos logaritmos. Então log de P0 multiplicado por R é igual a log de P0 mais o log de R, né? Mesma coisa se a gente fizer nos outros, vai estar seguindo o mesmo esquema, tá?
é o seguinte, quanto é, se eu substituir agora no lugar de P2, eu coloco o valor aqui, P1 multiplicado por R. Vai dar, ó, P1 multiplicado por R, vai ser a mesma coisa, ó, log do produto, é igual a soma dos logaritmos. Então é igual a log de P1 mais log de R. E aí a gente percebe que se eu for fazendo isso em todos os QNs, né, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, eu vou ter agora aqui, ó, uma soma, sempre vou ter o anterior mais uma certa razão, que é log de R. Então Q2 é igual ao log de P1 mais log de R. O Q1 era o log de P0 mais o log de R. Então eu tenho sim, verdade, ó, uma progressão aritmética. O primeiro termo é o log de P0 e a razão é o log de R. Então essa questão ela é verdadeira, tá galera? Verdadeira. Então parecia um monstro, utilizando aí logaritmos e progressão e uma bagaceira todinha, vai fazendo passo a passo que a gente desenrola ela com muita facilidade. Então é só não ter medo, vai fazendo passo a passo, pega as informações que você tem, que a gente chega na solução final com muita facilidade. Beleza? Vamos para a última questão desse vídeo, vamos embora. E chegando aqui na última questão desse vídeo, questão 90, eu preciso pedir para você, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aí, me ajuda aí. Se não é inscrito, também se inscreve no canal. Vamos para a última questão, mas com você fazendo essa parceria comigo. Me ajuda a te ajudar, hein galera? Vamos embora. Questão 90. A quantidade de múltiplos de 19 que estão entre o 58 e o 1317 é 65. Será que tem 65 múltiplos de 19 entre esses dois números aí? Bom, não é difícil de fazer essa conta, né pessoal? É só a gente ver quantos múltiplos tem do 0 até o 1317 e depois a gente faz a conta e vê quantos múltiplos de 19 tem do 0 até o 58. E aí é só subtrair que a gente tem quantos múltiplos está entre eles aí, né? Não é difícil de fazer essa conta. Então é só a gente multiplicar, ó. 1317 dividido, eu falei multiplicar, né? Dividido por 19, isso daqui, quando a gente fizer a conta, vai ter 69 e sobra 6, tá? O que quer dizer, professor? Esse número que sobra, ele fica como? Esse número que sobra, quer dizer, o último múltiplo de 19 que apareceu foi 6 números antes do 1317. Ou seja, o último múltiplo de 19 é 1311, tá? Foi 6 números antes desse aqui, tá? É o número que é múltiplo do 19. Mas o que a gente precisa saber, na verdade, é somente o valor que deu inteiro aqui. Ou seja, 69 múltiplos de 19. Tem entre 1, na verdade eu falei 0, né? Entre 1 e o 1317, beleza? E aí a gente faz a mesma coisa para descobrir quantos múltiplos tem entre de 1 até 58. Quando a gente faz essa divisão aqui, a gente encontra que são 3. 3 e sobra 1. Professor, e esse 1? Esse 1 aqui não vai servir para nossa conta. Só a explicação. A gente volta a 1 aqui, dá 57, né? Então quer dizer que o último múltiplo de 19 entre 1 e 58, o último múltiplo foi o 57. Mas para nossa conta ele não serve, só explicação, beleza? A gente só quer saber que tem 3 múltiplos aqui. São 3 múltiplos de 1 a 58 e 69 múltiplos de 1 até 1317. Isso quer dizer que entre 58 e 1317 tem 69 menos 3, tem 66 múltiplos. E aqui ele falou que tinha 65. Portanto, essa questão ela é falsa. Beleza? Deu para entender? Muito simples. Essa questão é muito simples. Basta a gente saber o que é múltiplo e ter uma pequena noção aí da diferença entre os números, né? Então essa questão foi muito simples. Eu espero ter ajudado vocês. Espero estar ajudando, na verdade, você que está se preparando para um concurso público aí, precisa de um reforço de matemática, alguma coisa assim. Os meus vídeos estão
abertos aqui na plataforma para todos vocês utilizarem. Só peço o like de vocês, é a única coisa que eu peço, não paga nada, só o like é grátis. Vamos lá, valeu galera, até o próximo vídeo. Você tá ligado que tem sequência desse vídeo aqui, né? Você tá ligado, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder essa sequência, viu? Vamos embora, valeu galera, fiquem todos com Deus, eu fico por aqui, tchau tchau, até a próxima.